Ele disse, a receita está consumada. Veja, Jesus é a receita. Se você não seguir a receita, você não terá o resultado dela. Veja, ele consumou, ele deu a receita. Pare de adicionar coisas à receita. A palavra receita, ele fala, veja isso, ele fala, uma prescrição médica, uma fórmula composta de um remédio, escrita por um médico. Chamamos ele de grande médico. Ele disse, eu não vim para aqueles que não precisam de médico. Ele veio para te dar a fórmula como um remédio para o seu eu quebrado. Para o seu eu inferior, eu estou te dando o remédio. O remédio está nas palavras vermelhas. A receita está nas palavras vermelhas. Ele disse que vem da palavra em latim, que fala igual receita, significa tomar. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar. Você toma o remédio. Depois ele fala não somente tomar, mas ao mesmo tempo você segura ou contém. Em João ele diz, se você me amar, você guarda ou contém meus mandamentos. O que você pensa que Jesus está fazendo? Ele está misturando algo dentro de você. Ele está desenvolvendo algo dentro de você e você nunca cozinha algo bom de verdade sem fogo. Então ele está me dando o remédio e ele me falou para tomar e segurar. Se a receita já está consumada e ela já está aperfeiçoada, por que eu estou aqui fora tentando procurar uma outra forma de fazer isso? Fique firme com as escrituras, para de improvisar. Então o grande médico tem uma prescrição também. Ele diz, busque nas escrituras, prescrição, busque nas escrituras, porque nela você pensa que tem vida, mas elas certificam de mim, mas você não vem até mim. Ele diz que é uma fórmula prescrita. Ele fala uma palavra escrita por médicos como o cabeça das prescrições. Ele é o cabeça de prescrever. Jesus já sabe o que está por vir, então ele está tentando te edificar para te preparar para o que está por vir, para que você possa deslizar enquanto passa pela pressão. Mas você precisa tomar a prescrição, e a prescrição está nas palavras vermelhas. Ele é um Deus bom. Bendizemos o seu nome agora, Pai. Te agradecemos. Obrigado, obrigado, obrigado por quem o Senhor é e por como o Senhor é. Obrigado, Senhor. Nós bendizemos o seu nome agora. Glorificamos o seu santo nome. Não existe nenhum nome acima do seu nome. Não existe nenhum caráter acima do seu. Então te agradecemos. Somos gratos, gratos, gratos neste lugar. Aleluia. Venham comigo, alguém diga aleluia. Senhor, te amamos, te agradecemos. Honramos sua presença neste lugar. Obrigado, obrigado, obrigado por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, poderoso, poderoso. O Senhor é poderoso não somente ao nosso redor, mas dentro de nós, Senhor. Então somos gratos. Somos gratos que o Senhor decidiu habitar dentro de nós, que o Senhor fez de nós o seu templo. Obrigado, Senhor. Quem é o homem para que o Senhor possa pensar em nós? Quem somos nós, mas o Senhor nos ama, ou como o Senhor nos ama, Senhor. Então somos gratos, levantamos nossas mãos por todo o santuário aqui, levantamos nossas mãos online, levantamos nossas mãos não para tentar te alcançar e te tocar, mas levantamos nossas mãos como um ato de rendição. Nos rendemos, tudo isso aqui pertence ao Senhor. Para início de conversa, meu corpo, do topo da minha cabeça, só dos meus pés pertencem a Ti. No nome de Jesus, todos os meus órgãos pertencem a Ti, Senhor. Que o seu poder de cura, que a sua virtude de cura flua neste lugar. Porque isso aqui é seu, não é meu, mas é seu. Então, que o seu corpo seja curado no nome de Jesus. Te agradecemos por isso, Deus. Obrigado por todas as coisas que o Senhor nos deu. Obrigado por todas as coisas que o Senhor nos mostrou. Obrigado por nos proteger quando não podíamos nos proteger a nós mesmos. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu poder, obrigado pela sua bondade, obrigado pelos seus frutos saindo de dentro de nós, obrigado pelos seus dons saindo de dentro de nós. Alguém precisa me ajudar aqui. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por anjos ministradores ministrando por nós, nos protegendo na frente, lá na frente e lá atrás da rua. Obrigado por nos acordar de manhã, obrigado por nos dar uma boa noite de sono, obrigado por fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Obrigado, Senhor. Não falamos obrigado o suficiente, mas somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Aleluia. Então bendizemos o seu nome agora. Este culto pertence a Ti, não tem como ser de outra forma. Te agradecemos, seu reino venha, sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Pai nosso, que está no céu, santo seja o seu nome. Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, todo mundo diga na terra, assim como é no céu. Nos dê hoje o nosso pão diário, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos guia para a tentação, mas livra-nos do mal. Porque seu é o poder, sim, sim, sim. E sua é a glória, sim, e seu é o poder. Para sempre. Amém. Amém. Alguém diga amém. Assim seja no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar com seu eu abençoado. Você pode se sentar com seu eu abençoado. Você não sabe quão abençoado você é. Eu não estou falando do que você tem, eu estou falando de quem você é. Você foi empoderado. Você foi feito a bênção de Deus. Diga, eu sou a bênção. Diga em voz alta, eu sou a bênção. Diga em voz alta, eu sou a bênção.
Você foi empoderado, fomos empoderados. Na verdade, somos o empoderamento. Diga, eu sou o empoderamento. Uma coisa é ser empoderado, mas uma outra coisa é ser o empoderamento. Uma coisa é pedir a Deus por poder, mas uma outra coisa é ser o poder de Deus. Todo mundo diga, mudança, faz assim, mudança, muda. Minha mente precisa mudar, de tentar receber para liberar. Todo mundo diga, liberar. Faz com a sua mão assim, como se estivesse liberando algo. Você está liberando, então você já tem. Diga, eu já tenho. Diga, eu já tenho. Então eu preciso fazer a mudança, de tentar receber para liberar. Passados são os dias. Efésios capítulo 4. As escrituras dizem que Cristo é o cabeça da igreja, não a figura. Passados são os dias de Jesus ser a figura do cristianismo. Ele tem sido a face da empresa, certo? Esses dias passaram, já acabaram para sempre. Às vezes foi dessa forma que fomos ensinados, dessa forma que aprendemos o cristianismo. Pensávamos que Jesus era, sabe, fomos direto para a cruz, vamos direto para a cruz. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, amém. Ele fez isso por mim, sim, mas o que mais ele fez por você? Quais foram todas as outras coisas que ele fez em 3 anos de ministério? Esse é o evangelho? O evangelho está somente na cruz ou o evangelho é a história toda? Ouça o que eu estou falando para você. Passados são os dias de Jesus ser apenas o figura, aquele que veio para te salvar. Porque de que ele te salvou? Ou eu falarei, de quem ele te salvou? Não, eu não estou falando do diabo. Ele não tem nenhum poder ou jurisdição em nossas vidas. Diga, ele não tem nenhum poder ou jurisdição na minha vida. Então eu preciso parar de falar com ele. Eu preciso parar de orar sobre ele. Eu preciso parar de repreendê-lo. Eu preciso parar de dar a ele conversa. Ele não recebe nada. Todo mundo fala, ele não recebe nada, ele não recebe nada. Então não estamos falando dele. Então, de quem que eu fui, na verdade, salvo? Bem, aponte para você mesmo, aponte. Não é só eu aqui, aponte para você mesmo. Ele me salvou de mim mesmo, do meu eu inferior, do meu eu que não sabia que eu era um com Deus, do eu que eu não sabia que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Esse eu que está tentando entender as coisas, eu ouvi isso. Ficamos tão ocupados tentando entender as coisas quando Deus está tentando extrair a imagem dele de dentro de você. Eu ouvi isso, eu ouvi antes de chegar aqui, nós ficamos tão ocupados tentando entender as coisas, calculamos as coisas, oramos aqui, oramos nesse joelho, depois oramos no outro joelho, depois oramos naquele dia, depois tomamos a ceia nesse outro dia, fazemos essas coisas, temos que entender. Deus disse, eu apenas quero extrair o meu eu, minha imagem de você, eu estou tentando extrair a minha imagem e semelhança de você, a imagem de Deus, eu estou extraindo isso de dentro para fora de você, porque essa foi a minha intenção. Eu oro a oração do Senhor regularmente, eu oro várias vezes por dia, a oração do Pai Nosso, eu comecei a orar com um tom diferente, porque sabe, a gente ora, Pai Nosso que está no céu, santo seja o seu nome, seu reino venha, sua vontade seja feita. Comecei a orar, peraí, Pai Nosso que está no céu, vocês estão vendo meu rosto? Santo seja o seu nome, seu caráter é santo, seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Nos dê hoje o nosso pão diário, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Seu é o reino. Esse é o seu plano. Não foi eu que comecei isso. Não fui eu que cheguei lá nas trevas e falei, haja luz. Você fez isso. Não fui eu que decidi ser feito do pó da terra. Essa foi sua decisão. Senhor, foi dessa forma que o Senhor quis que fosse. Então quem sou eu para mudar, para fazer de outra forma? Quem sou eu para chegar até Deus e fazer de uma forma diferente do que Ele espera? Quem sou eu para me apresentar de forma diferente do que sendo a imagem de Deus? Isso é uma desonra e um desrespeito parecer com outra coisa que não seja Deus. É desonrável. É desonrável com o dom dele ter soprado dentro de nós e nos tornarmos uma alma vivente. Viver menos do que isso é uma desonra. Então temos que começar a pensar dessa forma. Precisamos começar a ver dessa forma em nossas mentes. Precisamos começar a entender que viver menos do que devemos viver é desonrável para Deus. Nós estamos sendo desrespeitosos. É desrespeitoso estar em medo. É desrespeitoso estar em ansiedade. Não é normal. Diga, não é normal. Diga, ansiedade não é normal. O medo não é normal. Doença e enfermidade não é normal. Isso não é a coisa normal. Eu não estou nem aí para quem mais tenha isso. Esse não é o meu normal. Venha, diga, esse não é o meu normal. Venha e diga novamente, esse não é o meu normal. Se você não vigiar, a serpente ou o sistema vão te colocar para baixo, inferior, para fazer você dormir e você aceitar coisas que você não deveria aceitar. E aceitar identidades que não são quem você é.
Vocês estão me ouvindo? Se você está me ouvindo, diga amém. Então, passados são os dias, veja, eu vou falar sobre isso. Passados são os dias de Jesus ser a figura. Ele é o cabeça da igreja. Eu quero ler um pouquinho, Efésios 4. Vamos começar, e eu realmente poderia começar no 1, mas eu vou começar no versículo 11. Ele deu alguns apóstolos, alguns profetas, e alguns evangelistas, e alguns pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos na unidade da fé. Você vê esse até significa que estamos fazendo algo até que algo aconteça. Então algo é suposto acontecer. Todo mundo diga, algo é suposto acontecer. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, algo é suposto acontecer. Estamos procurando para que algo aconteça. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E o conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, certo? Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. O que isso significa? Até que comecemos a funcionar como o Filho de Deus. Para que da forma que ele aparenta, nós aparentamos. Quando eu me olho no espelho, você lembra que Jesus disse, quando você me vê, você vê o Pai? Quando eu olho no espelho, eu falo a mesma coisa. Ah, não fiquem com medo comigo aqui não. Ei, não, quer saber de uma coisa? Fique com medo. Tudo bem, fique com medo, mas faça isso pela fé. Se olha no espelho e fala, eu te vejo, Senhor, eu vejo o Senhor, Deus, eu te vejo, Senhor. Venham, eu te vejo, Senhor. Eu te vejo trabalhando dentro de mim, Senhor. Eu te vejo a sua imagem por toda a minha volta. Diga, eu vejo a sua imagem. Alguns de vocês podem puxar o telefone, olhar na câmera, ligar a sua câmera e falar, eu te vejo, Senhor. Às vezes você precisa fazer isso. Ao invés de começar a orar em línguas porque você está com medo, pega o telefone e fala, eu te vejo, Senhor. Eu vejo o que o Senhor está fazendo. Eu vejo o Senhor trabalhando bem agora dentro de mim. Vocês estão me ouvindo? O conhecimento do Filho de Deus. Há um homem perfeito, até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Todo mundo diga a plenitude de Cristo. Eu não posso falar muito sobre isso agora, mas a plenitude de Cristo. Fale, não metade de Cristo, não uma porcentagem de Cristo, não um pedaço de Cristo. Plenitude de Cristo. Medida da estatura, você vê isso? Até a medida. Então, se Jesus tem 2 metros, temos 2 metros. Eu estou tentando fazer você entender, sabe? Ah, se ele tem 2 metros, bem, então eu também tenho. Fala, eu também. Qualquer que seja o tamanho de Jesus, é melhor vocês falarem o que eu estou falando. O que quer que seja o tamanho de Jesus, esse é o meu tamanho. Sabe o que eu estou falando? O que quer que seja o tamanho de Jesus, esse é o meu tamanho. Eu sou do mesmo tamanho. Medida da estatura, da plenitude de Cristo. Qualquer que seja a estatura de Cristo, é a estatura que eu tenho. Para que não mais sejamos como crianças, lançados de um lado para o outro, carregados por todo o vento de doutrina. Eles te levam para todos os lugares, menos ser um com Deus. Eles falam todas as outras coisas, para você fazer todas as outras coisas. Não, fala assim, esse aqui é o meu tamanho. Se esse é o seu tamanho, Jesus, esse é o meu tamanho. E enganos de homens que ficam à espera para enganar, mas falando a verdade em amor, possamos crescer nele. Em quantas coisas? Em quantas coisas? Fala, em quantas coisas? Todas as coisas. Eu cresço nele em todas as coisas. Eu não apenas cresço nele na minha vida de oração, eu não apenas cresço nele no meu casamento, eu não apenas cresço nele, eu cresço nele em todas as coisas. E cresça nele. Isso fala na sua Bíblia também, certo? A mesma coisa está falando na sua Bíblia, só quero me certificar que eu não estou viajando. Que é o cabeça, até mesmo o Cristo, não a figura, o cabeça. Agora, vamos ver Jesus começando a falar daqui a pouco, e Jesus começa a falar e falou, não peçam a mim para ir para o Pai por você. Eu não estou inventando isso, Jesus falou isso, você vai ao Pai por você mesmo. Vamos lá, João capítulo 14. Se você ainda não, Deus começou a me dar um entendimento diferente, ou um entendimento mais claro, sobre o que ele falou quando ele disse sobre ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu olhei a palavra, eu preguei sobre isso na conferência Avamento da Prosperidade. Essa palavra batismo não é batismo que você pensa, não é mergulhar na água, porque esse mergulho rápido, depois você levanta, você seca e acabou. Mas ele está falando de você ficar submerso lá longo o suficiente até que você seja transformado, ou seja fermentado numa outra coisa. A forma de descrever até que o vegetal se torne o picles. Sabe quando você coloca lá o pepino e ele fica lá longo o suficiente na solução até que toda a estrutura molecular do pepino seja transformada e aquilo não é mais um pepino, agora é um picles.
Não é mais aquilo que era, mas agora é algo diferente. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Vocês estão me ouvindo? Então eu estou prestando atenção à forma que ele está falando, ser batizado. Ele está falando de você ficar segurado lá embaixo até você ser transformado. Você fica lá embaixo na água, fica lá embaixo na palavra até que você seja transformado. Não mergulhar para obter algo para você resolver seu problema. Venha, me dê um amém aqui, vocês sabem. Somos culpados disso, aprendemos, a gente aprende. Coloca a palavra nas suas circunstâncias. Eu sei o que significa colocar a palavra nas suas circunstâncias, mas e sobre você ser a palavra na circunstância? A palavra que você está procurando está dentro de você, está com você, ela é você. Você apenas não sabia o que ele colocou dentro de você. Ouça o que eu estou tentando te falar. Eu não quero ficar aqui muito. Quando alguém chama a pessoa de cabeça da empresa, é o cérebro da empresa. Jesus é o cérebro das operações. Ouça o que eu estou falando. Jesus, de Adão até Jesus, Deus estava dominando a fórmula. Sim. Foi tudo proposital. Nós temos que crer em Deus. Todo mundo diga, eu creio em Deus. Então, não podemos ter crentes seletivos. Você me ouve, Ju? Não podemos ter crentes seletivos. O que significa? Se ele diz, temos que crer. Quando ele diz, são seus pensamentos que pensam a respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, ele quer dizer isso. Quando a gente fala que ele é o alfa e o ômega, ele quis dizer isso. Quando a gente fala olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, já estava escrito. Eu já planejei isso. Já está consumado. Todo mundo diga, está consumado. Então, se Deus já planejou, então todas as outras coisas são propositais. Às vezes você nem sabe as coisas que você passou, era tudo parte do plano. E você tem repreendido o diabo quando aquilo está desenvolvendo algo dentro de você. Eu não posso ser desenvolvido a não ser que eu tenha alguma pressão. Eu preciso da pressão. Eu preciso daquela pressão para me mostrar o que eu tenho. Não. Eu preciso da pressão para me mostrar quem eu sou. Porque eu não sei quem eu sou, a não ser que a pressão apareça. Vocês parem de repreender a pressão e fiquem firmes e se deparem contra ela. Fique firme, porque você não é suposto. Jesus falou algo, Jesus disse, não resista ao mal. Vocês sabem que temos resistido ao mal o dia inteiro. Nós não queremos nenhum mal chegando perto de nós. Resistimos você em nome de Jesus. Arreta-te de mim, Satanás, tudo isso, né? Resistimos. Ele falou, não resista ao mal, porque ele entende que o mal precisa vir para você saber como navegar por isso. Como que você pode ter um testemunho sem um teste? Então, quando a pressão vier, deixa a pressão vir. Sim, quando a pressão aparecer, deixa a pressão aparecer. E aí você pressiona a pressão. Você me ouve agora, você pressiona a pressão. Não tem tempo para chorar. Amém. Sentem aí. Quando a pressão vier, a pressão somente aparece, Rod, porque ela sabia que você era alguém. E preste atenção, deixa eu falar como eu estou falando. Posso falar como eu estou falando? Posso falar como eu estou falando? A pressão está tentando fazer você desistir. Mas não hoje. Não comigo. Você precisa ir lá na rua, porque não comigo. Isso aqui não é o que você vai querer, pressão. Venham, isso aqui não é o que você vai querer. Sim, vocês sabem. Isso aqui não é o que você quer. Dessa forma. Isso não é o que você vai querer. Não é isso que você vai querer. Você é na casa errada. Não é isso que você vai querer. Eu estou te falando agora. Você está tentando vir aqui. Não é isso que você vai querer. Você vai vir aqui, mas você vai sair daqui aleijado. Amém. Melhor vocês podem sentar. Você pode sentar. Pode sentar. Não é isso que você vai querer. Não é isso que você quer. Todo mundo diga. Não é isso que você vai querer. Não é isso que você quer. Não vem aqui. Não é isso que você quer. Essa é a nossa confissão nova para a semana. Não é isso que você vai querer. Venha comigo. Não é isso que você vai querer. Você pensa que você quer isso, mas isso aqui não é o que você quer. Então, quando a pressão vier, e você, olha como eu vou falar, e você desliza através da pressão. Pela pressão, ouça. A próxima pressão que vier, você vai deslizar por ela. É quase que será como a pressão nem está lá. Você vai falar, isso aqui é pressão? Isso que pressão é? Eu pensei que pressão fosse. A pressão está fazendo pensar... eu tô só deslizando aqui, porque meu jugo é fácil. Então ele diz algo. Você tá pronto? Ele fala algo. Ele fala, venha aqui. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Vocês têm lutado contra a pressão. Então é difícil, vocês estão sempre numa batalha. Vocês estão sempre numa luta. E você está lutando a batalha da fé. Você está sempre lutando. Sabe, Jesus não falou nada de lutar com nada.
Você chega num ponto onde você começa a gostar das brigas. Você começa a pensar que a briga é o estilo de vida. Você pensa que seu estilo de vida é sobre brigar e não é sobre isso. Não é isso que ele me falou no jardim. Ele falou, seja frutífero, multiplique, encha, subjugue e tenha domínio. Você não me falou para lutar contra nada. Não tem que lutar contra nada. Você está lutando para o quê? Então você desliza pela pressão. Meu jugo é fácil. Então ele fala algo, ele fala. Mas é algo que você precisa fazer. Você precisa vir aqui. Mateus 11. Isso nem está aqui. Vamos ler um pouquinho aqui antes de João 14. Vem aqui. Jesus está falando alto. Vem aqui. E por causa do contexto, nós, leitores, gostamos de pular para o versículo 27, mas temos que começar no versículo 25. Naquela época, Jesus respondeu e disse, agora ninguém estava realmente falando com ele, mas ele estava respondendo Deus, falando para Deus, eu entendi. Posso compartilhar Jesus com vocês? Jesus estava aprendendo e revelando em tempo real. Sim. Você lembra do centurião? Você lembra do centurião? E o centurião chegou até ele e falou, meu servo, ele está doente, preciso que ele seja curado. Então ele veio até Jesus, certo? Jesus disse, ok, eu vou lá curá-lo. Super normal, certo? Porque Jesus estava acostumado a ir na casa das pessoas e curar as pessoas. Essa era a forma que Jesus estava fazendo as coisas. Esse era o método de fazer as coisas naquele momento, certo? O centurião disse, não. Você não pode vir na minha casa, porque tem muita coisa acontecendo lá. Tem algumas coisas acontecendo lá que eu sei que você é um homem santo. Tem algumas coisas acontecendo lá na casa. Eu não sou digno de você vir aqui na minha casa. Agora, poderia parecer que Jesus deveria ter falado, então organiza a sua casa e depois eu vou vir curar seu servo. Pode parecer que Jesus deveria ter falado, é melhor você acertar a sua vida, é melhor você entrar numa boa igreja, acertar a sua vida, sair do pecado, porque a cura não funciona quando você está no pecado. Mas não foi isso que ele falou. Eu vou te mostrar algo. Eu estou pulando aqui. Não é uma meritocracia, certo? Deus e você não é baseado no seu mérito. Ouça o que eu estou falando. Você não trabalha para chegar até Deus, você trabalha a partir de Deus. Veja, quando você fala que você é um co-herdeiro, tem coisas que você obtém só porque você é herdeiro. Uma herança é algo pela qual você não trabalha. Você não fez nenhum trabalho para obter aquilo. Os bilionários mais jovens do mundo estão nas idades de teenager ou 20 e poucos e não fizeram nunca nada. Os pais têm o dinheiro, eles apenas herdaram. Não fizeram nada. Quem é o meu papai? Quem é o seu papai? Venham agora. Por quê? Por que eu não posso apenas herdar ou trabalhar a partir da minha herança? O que eu estava falando antes disso? O centurião. E ele disse, veja isso, ele está andando. E a forma normal é Jesus, se ele vai, na forma normal de fazer as coisas. Se ele vai, ele crê. Então ele vai lá na casa dele e ele cura o servo dele. O centurião falou, não, você não pode vir aqui, tem muito lixo acontecendo aqui. Ele disse, eu entendo a autoridade. Fale a palavra somente. Fale a palavra. Eu conheço a autoridade, eu chamo um, ele vem, eu falo para um e ele vai, então eu entendo como isso funciona. Agora, isso não é um filho de Israel. Ele não é um que está na família. O Senhor tem misericórdia. É melhor vocês deixarem falar com vocês aqui rapidamente. Este não é um, ele não é da fé judaica. Ele não é um dos filhos. Ele não é um dos filhos. Ele disse, mas eu entendo autoridade. Todo mundo diga, eu entendo autoridade. Todo mundo diga, eu entendo autoridade. Diga, eu entendo autoridade. Venham, diga, eu entendo autoridade. Então, porque eu entendo autoridade, fale a palavra somente. Meu servo será curado. Jesus disse, eu nunca vi tão grande fé, não em toda Israel. E depois ele começa a falar a história. Ele falou, os filhos de outros lugares virão e obterão os que os filhos da casa eram supostos a obter. Porque eles entendem a autoridade. Vocês estão me ouvindo? Agora, Jesus está planejando fazer de uma certa maneira. Eu estou te falando que ele está aprendendo e revelando ao mesmo tempo, em tempo real. Vocês estão me ouvindo? Ele está aprendendo e revelando. Veja, Deus está fazendo isso. Deus precisou consertar o cérebro do homem.
O cérebro do homem, alguns de nossos brains, cérebros, todos os nossos ancestrais, todas as mamães, avós, a forma que crescemos, o que não podíamos ter, o que não podíamos ser, todas essas coisas, na escola que crescemos, o que eles nos falaram, tudo isso foi enraizado no nosso cérebro. Então Jesus precisou consertar o cérebro do homem. Ele precisou consertar o DNA. Ele precisou trazer de volta para ficar em concordância com Deus. Agora, Jesus ia fazer de uma certa maneira, mas porque ele vê a grande fé, que entende a autoridade, ele faz de uma outra maneira, que não era a forma que ele havia planejado de fazer. Jesus disse, nós podemos fazer dessa maneira. É uma outra maneira. Jesus está dando a atualização em tempo real. Ele é a atualização em tempo real do ser humano. Enquanto ele está andando, ele está atualizando, certo? A razão pela qual ele precisou vir na carne, porque ele precisou consertar a carne. Ele precisou consertar as derrotas do ser humano desde Adão. Todos estavam falhando. Sabe o que Jesus disse em João 10? Sentem aí rapidamente. João 10, ele diz, todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Eu falei, o quê? Todo mundo? Eu estou tentando pensar sobre as pessoas que vieram antes dele. Todos os profetas, Moisés, Elias, Eliseu, todos eles vieram antes dele. Ele diz, todos eles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Eu falei, como, Senhor? Ele disse, porque eles roubaram você de você mesmo. Se eu não te dou quem você é de verdade, eu estou roubando de você. Se eu não te falo que você tem propriedade, e eu faço com que você aja como se você estivesse tentando obter algo, eu faço você agir como se você fosse um ladrão. Oh, meu Deus, Jesus, oh, meu Deus. Filipenses 2:5, deixa essa mente estar em você, que também estava em Cristo Jesus. E a próxima coisa que ele fala foi que não considerou como roubo o ser igual a Deus. Então, segura aí, de que mente ele está falando? Segura aí, de que mente? Ele está me falando para eu deixar a minha mentalidade de ser igual a Deus estar em mim. Ficou apertado agora, eu sei. Ficou apertado, eu sei. Igual a Deus. Diga, eu sou igual a Deus. Pare de pensar sobre o que você está pensando, onde você que não é igual a Deus. Eu sei que a sua mente faz, eu entendo a sua mente, eu sei que sua mente está fazendo, porque a sua mente fica lá falando, nós somos iguais a Deus, você sabe que ontem você não fez, sabe como você está se sentindo agora, sua perna está doendo, eu não importo com nada disso. Diga, eu sou um com Deus. Quando você chama a Deus de separado, você se chama de igual a Deus. Por que ele falou para a gente orar dessa maneira? Porque ele está tentando extrair a igualdade dentro de você. Justiça significa igualdade, ou equidade com Deus. Ele está tentando extrair essa justiça de dentro de você. Mas ele fala algo. E lá em Mateus 11, ele diz algo. Antes disso, eu preciso te dar contexto. Eu amo dar contexto para que você possa entender. E eu penso que você precisa entrar nesses evangelhos e ler por você mesmo. Agora eu preciso de um amém mais alto agora. Agora eu preciso de um amém bem alto. Eu penso que você precisa fazer uma imersão nas palavras vermelhas. Como que você pode se tornar vermelho se você não se afoga nas palavras vermelhas? Você não pode chamar Jesus de seu Senhor e Salvador e não estar ouvindo o que ele está falando. Quase que chega no ponto de você cita as mesmas coisas. Qual é a sua confissão? Confessa. Eu tenho uma coisa no meu telefone que eu chamo de afirmações vermelhas. Eu chamo de vermelhações, afirmações vermelhas. Eu afirmo as palavras vermelhas dentro de mim. Eu falo o que Jesus fala. O que o Senhor fala é o que eu falo. Eu vou ler um pouquinho. Peraí que eu vou ler um pouquinho das minhas afirmações para vocês. Afirmações vermelhas. Deus me criou em sua imagem e sua semelhança. Vocês vão falar isso comigo rapidamente, repitam comigo. Diga, Deus me criou na sua imagem e semelhança. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei disso, mas não somente eu sei disso, mas eu sinto isso nas fibras dos meus pensamentos e emoções. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu estou indo. E aquele que me enviou está comigo. Sim. Eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. Portanto, eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Eu sou um com Deus. Eu sou um com Deus. Eu sou um com Deus. Veja isso, diga isso. Essa foi a ideia dele. Então, eu me rendo. Diga em voz alta. Eu me rendo à ideia dele sobre quem eu sou. Não tem ninguém bom, mas somente um, e este é Deus. Porque eu sou um com Deus, eu tenho expectativa de toda a bondade de Deus,
de vir de dentro de mim, para mim e através de mim. Sim, 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 sim. Muito bem, aqui vamos nós. Vocês estão prontos? Eu não posso fazer nada por mim mesmo. À medida que eu ouço, eu julgo. E o meu julgamento é justo, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu somente faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O Pai trabalha, então eu também trabalho. Então, quando você me vê, você vê o Pai. Sim, olha para a pessoa do seu lado e fale isso. Quando você me vê, você vê o Pai. Porque Ele é a ressurreição, eu sou a ressurreição. Eu creio em Jesus. Eu creio em quem e como Ele disse que eu sou. Então eu farei as mesmas obras e maiores obras no meu tempo de vida. Eu admito, eu tenho desejos, vontades, aspirações, mas eu aceito e tenho expectativa de nada menos do que a vontade de Deus. Quaisquer que sejam as ideias de Deus sobre alguma coisa, essas são as minhas ideias sobre essa mesma coisa. Eu sou um com Cristo, eu sou um com Deus. Essa é a verdade que me faz livre. Sim, eu estou fazendo isso por um motivo. Deus é o meu Pai. Lembre-se, você chama Deus de Pai, você se faz igual a Ele. Eles ficaram com raiva de Jesus por ter chamado Deus de Pai deles, se fazendo igual a Deus. É por isso que Ele te fala para orar, Pai Nosso. Ele está tentando extrair algo de dentro de você. Ouça, Deus é o meu Pai. Portanto, o meu caráter está se equalizando ao caráter de Deus agora. Eu sou o que Deus falou. Eu sou o verbo na carne. Agora, exatamente como Jesus, eu lembro de quem eu sou abençoado, eu já sou abençoado, eu já sou abençoado porque eu sou um herdeiro, eu já sou abençoado porque eu sou um herdeiro de Deus, eu sou a bênção que eu sou está extraindo tudo que tem de valor para mim. Não por causa de nada que eu tenha feito, mas é por causa de quem eu sou. Ponto final. Todas as minhas ações honráveis vêm da minha identidade. Eu sou rico, próspero e transbordante abundantemente por causa que o meu Pai disse isso. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Sim, tudo isso porque foi meu Pai que falou. Não é porque eu sou bom nisso. Não é porque eu sou tão bom nisso. Não é porque eu sou tão bom nisso, porque não tem ninguém bom, somente um. Mas porque o meu Pai falou. Então eu recebo Ele pelo que Ele falou. Pela palavra dEle. Ele não é um homem para que Ele possa mentir. Se Ele disse, Ele fará acontecer. Você está pronto para isso? Diga, Deus Pai, o Senhor é o meu objetivo. O Senhor é o meu modelo. O Senhor é a minha identidade. O Senhor é a minha imagem. Eu sou exatamente como o Senhor. Deus é o objetivo. Você sabe que Deus é o objetivo, certo? Deus é o objetivo. A imagem de Deus, a semelhança de Deus é o objetivo. É isso que Ele está procurando. Quando Ele vem procurar por Ele, para encontrar Ele. Então agora, de volta para isso aqui, Jesus, Ele está repreendendo essas cidades. Veja Jesus, Ele está fazendo atualização em tempo real, Ele está repreendendo, eles estão chamando eles de doidos. Ele falou, fiz todas as obras poderosas, se Sodoma e Gomorra tivessem visto as obras poderosas que eu fiz, eles teriam sido transformados. Ele continuou falando, Ele continuou repreendendo eles. Jesus foi nas cidades e repreendeu. Porque eu fiz todas as obras poderosas, curei todas as pessoas ressuscitadas dos mortos, e vocês ainda assim não mudaram de ideia, vocês ainda não se arrependeram, vocês ainda não se voltaram para Deus. Arrependimento não é dizer que você sente muito, é você mudar o que você pensa, é mudar da forma que você pensava para a forma que você precisa estar pensando. E depois ele disse, versículo 25, ele respondeu, eu falei, ele respondeu e disse, oh, eu te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e prudentes e as revelou para os bebês. Em outras palavras, ele disse, oh, eu entendo, Senhor, eles não mudaram, porque eles são sábios demais e são prudentes demais. Então você escondeu isso deles. Ou é melhor você se vigiar agora. Você tem que vigiar onde você está. E ele revelou aos bebês. Venham comigo. Não existe cristãos de alta classe. Vocês sabem, a gente tem as frases assim. Nós usamos a frase, bebês em Cristo. Porque você está na igreja há mais tempo do que eles. Ah, eu sou membro da igreja
Eles acabaram de entrar, então eles são bebês em Cristo. Eles são os que vão receber, porque Ele revela para os bebês. A não ser que você se torne como uma criança, você não pode entrar no reino. Não impeça as crianças de virem até mim. Até mesmo, Pai, foi bom, sou bom para os seus olhos. Então foi bom que foi escondido deles. Todas as coisas são entregues a mim pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E também ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E todo aquele para o qual o Filho o revelar. O Filho precisa revelar o Pai. O Filho está constantemente, Jesus, o Cristo, está constantemente revelando Deus para você, dentro de você, como você. Mas você nunca o verá onde Ele está se você não permitir o Filho revelar Ele para você. Vocês estão me ouvindo? Olha o que ele fala, versículo 28. Vamos ler juntos. Prontos, leiam. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso. Soa bom, não soa? Isso soa bem quando você receber descanso, né? Nós temos pedido por descanso, certo? Amém. Nos dê um pouco de descanso, eu preciso de descanso. Me dê paz, Senhor. Só não fale descanso em paz junto. Tem medo de falar esse, né? Então veja como ele fala, e ele vai te dar o descanso. Versículo 29. Todo mundo fala, tome. Significa que tem algo que ele está dando. E tem algo que você precisa estar pegando, tomando. Você precisa propositalmente. Ele fala, tome meu jugo sobre você. Sabe o jugo? Era o jugo. O jugo era o que eles colocavam no boi. E eles colocavam em 2 bois, geralmente o boi mais jovem com o boi mais velho, para que o boi mais velho pudesse puxar o boi mais jovem na direção certa, para fazê-lo arar na direção certa, para fazê-lo arar na linha reta. Então, quando Jesus fala, pega meu jugo sobre você, ele está falando, eu estou arando de uma certa maneira e você está lá arando de uma outra forma, e você está trabalhando duro demais e não está tendo nenhum resultado. Então, eu preciso que você venha aqui, usa sua mão e fala assim, vem aqui, vem aqui. Eu falo com a Xenice, minha filha, eu falo, vem aqui. E às vezes ela tem cabeça dura, ela só faz o que ela quer fazer. Encontre-se a si mesmo. E eu falo, uau, eu tô falando com a minha esposa, por que ela tá agindo assim? Depois eu me dou conta, isso sou eu, ela é minha semente. Encontre-se a si mesmo. Ele diz, vem a mim, vem aqui. Porque eu vejo você trabalhando duro demais e você não está tendo resultado suficiente. Você não está tendo resultado suficiente. Não parece que eu te falei, os resultados seriam como eu te falei. E agora você precisa de mais fé. Lembra que eles falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Ele falou, mas se você tiver fé, tamanho de uma semente de mostarda. Então ele não diz, peguei, entendi. O nome de Jesus aumenta a sua fé. Não, ele falou, você não está reconhecendo o que você já tem. Então venham aqui. Vocês que estão labutando na fé, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Obrigado, Senhor, obrigado pelo descanso, Senhor. Me dá um pouco de descanso, Senhor, me dá um pouco de descanso. Eu pensei que você estava a ponto de me dar descanso. Ele falou, não, tome meu jugo. Eu pensei que ele estava me dando descanso, mas ele me deu um jugo. Eu pensei, ele acabou de falar que ia me dar descanso. Ele acabou de falar isso, mas depois ele falou para eu tomar o jugo dele. Você está me dizendo que você quer que coloque sobre o meu pescoço. Você quer que coloque o que você tem no seu pescoço, no meu pescoço. Você está me dizendo que você quer que eu fique, que eu jugo, quando o jugo está lá, você precisa baixar para receber o jugo. Se curvar e adorar, sim, se curvar. Você precisa baixar para colocar esse jugo sobre você. Você precisa assumir a mesma posição de Jesus. Você precisa andar como ele, se mover como ele, falar como ele, a forma que ele parecer, dessa forma que você parece, a forma que ele vai. Eu não posso colocar o jugo e andar da forma que eu quero andar. Porque ele vai puxar você de volta para a posição certa. Ele vai te puxar, certo? Sabe o que significa? Ele vai te puxar de volta. Ele vai te puxar de volta para o lugar. Mas você precisa tomar o jugo. Agora, o problema é, às vezes, nós não queremos tomar o jugo, porque o jugo é mais pesado que queremos carregar. O jugo soa como ninguém deixou casa, mãe, pai, filho, por causa do meu nome, no nome do evangelho. O jugo diz, perca a sua vida para encontrá-lo. O jugo diz, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Você não pode seguir Deus até que você negue-se a si mesmo. Você pensa que você é seguidor de Cristo, mas agora você não negou. Você não pode até que você negue-se a si mesmo. Eu sei que você pensa que você se negou a si mesmo quando você recebeu Jesus. Eu sei que você pensa que você se negou a si mesmo quando você está na igreja e está na reunião de oração. Mas tem outros eus que precisam ser negados. Todo mundo fala, tem que tomar responsabilidade. Diga em voz alta, eu preciso tomar responsabilidade. Tem outros eus aí.
que precisam de negação. Sim, vocês sabem que é isso, vocês estão rindo, eu sei. Tem alguns eus aí, sabe? Tem um pouquinho que ficou de fora, que não foi negado, que precisa ser negado. Você tem que se negar a si mesmo, mas às vezes são as boas ideias que você tem. Porque se não são ideias de Deus, não são ideias boas. Eu preciso que você tome meu jugo sobre você. E coloque isso, vista isso. Vem, vista aí o jugo, coloque sobre você. Abaixa um pouquinho assim, como você vai lá e colocar o jugo. Certo? E aprenda de mim. Assim que ele fala para você pegar o jugo dele, ele está trazendo alinhamento. Porque o pecado é desalinhamento. Pecado é perder, errar o alvo. Então, os produtos do pecado, pensamos que as ações do pecado, mas você já errou o alvo. Jesus começou a falar em Mateus 5, aqui se você deitar com uma mulher, eles dizem que você comete adultério. Vocês falam que se você deitar com ela, você comete adultério. Mas eu falo que se você apenas olhar para ela com consciência no seu coração, você já adulterou com ela, você já é adulterador. Você não tocou ninguém, mas ainda assim você é um adulterador, porque ele está tentando te falar de onde que está vindo isso. Ele está lidando com outra coisa. Vocês estão me ouvindo? Então agora eu estou trazendo você para alinhamento. Você precisa entender o que o jugo é. Eu estou te trazendo para alinhamento. Ouça, oh meu Deus. Se vocês não ouviram a mensagem de domingo, a mensagem da última quarta-feira, vocês estão viajando. Vocês precisam se batizar nessa palavra. Quarta-feira passada, meu Deus, nós somos representantes de Jesus. Assim como Jesus é, nós somos nessa terra. Sim, isso não tem que ter nenhuma outra conversa, somente essa. Pegue o jugo, vista o jugo. O que estamos fazendo, Jesus? O que estamos fazendo, Jesus? Como que vamos andar, Jesus? Como que o Senhor quer fazer isso, Jesus? Eu estou com o seu jugo e eu estou olhando para o Senhor porque eu estou aprendendo com o Senhor. Você não pode aprender de Jesus de forma passiva. Você não pode aprender de Jesus com um plano de devocional. Não, ele não é um devocional. Não, você não pode aprender de ele aos domingos e quartas-feiras e quintas-feiras de oração. Não. Você não pode aprender dele. Você precisa... aprender de Jesus exige morte. Exige morte e negação de si mesmo. Exige eu entrar nessas palavras vermelhas e receber ele pelo que ele fala. Se ele está falando nessas palavras vermelhas, é isso que eu estou falando. Paulo, se você prestar atenção em Paulo, Paulo está sempre te empurrando de volta para Jesus. Ele falou, eu não sei nada, a não ser Jesus Cristo e ele crucificado. Vocês estão aqui ouvindo, mas às vezes queremos passar por cima de Jesus. Ele é o Salvador. Ele fez isso, ele fez tudo por mim. O que foi tudo que ele fez por você? Você não sabe porque você não leu ele. Aprenda de mim. Todo mundo diga, aprenda de mim. Ele diz, aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Ele falou que vai me dar descanso e ele me deu um jugo. Eu pensei que ele fosse me dar um descanso e ele me deu um jugo. E eu estou viajando. Eu falei, eu pensei que ele fosse me dar descanso e ele me deu um trabalho para fazer. Venha, vocês sabem como a gente se sente. Sim. Eu falei para alguém hoje, eu estava falando com o Darius, eu falei, não importa quanta terreno você tem, que Deus te dá, você precisa limpar esse terreno. Sabe, vocês sabem, vocês pensam que o céu é utopia, vamos deitar lá e ficar fazendo nada, só descansando. Não, Éden é perfeito. Frutífero, multiplique, enche e subjugue, tenha domínio. Sabe, quando Deus faz o homem, ele faz o homem. A coisa que ele falou antes de fazer o homem foi, ele olhou ao redor, viu todas as coisas que ele fez, eram boas coisas que ele fez, mas ele falou, mas eu não tenho nenhum homem para arrasar o solo. É assim que começa. Você fala, Deus me fez porque ele queria um relacionamento. É assim que a história que a gente ouve, ele me criou porque ele queria um relacionamento, ele queria alguém para amar. Não, Deus falou. Ei, eu fiz um bom trabalho aqui, mas não tem nenhum homem para arar o solo. Então façamos o homem. Vocês sabem que antigamente, antes de agora, era por isso que as pessoas tinham filhos, por isso precisavam de pessoas para trabalhar. Ok. Eu estudo, sabe, essa palavra família significa escravidão. Como servos, como você tem uma família para você servir ao redor da casa. Sim, é por isso que eles tinham 10, 15 filhos, porque precisamos de pessoas virem aqui limpar esses verdes aqui, esse jardim. Sim, precisamos. Você constrói sua própria comunidade. Vem, estamos tendo filhos porque amamos, queremos construir. Não, você precisa de trabalhadores lá. Mas Jesus disse, Deus falou, eu construí todas essas coisas boas aqui, mas não tem nenhum homem para arar o solo. Eu pensei que ele ia me dar descanso, ele me deu trabalho.
Eu pensei que ele ia me dar descanso, porque foi o que ele falou. Ele disse que ia dar descanso, certo? Mas não veio na forma daquilo que você pensou que descanso era. Mas isso é o que o descanso parece. Não parece que não funciona, né? Trabalhar, descanso, parece que não funciona. Ele falou que para eu colocar o jugo dele sobre mim, isso soa como mais trabalho. Só é trabalho, você está pronto para isso? Se você está pronto, fala amém. Se você está pronto, diga amém. Só é trabalho quando você está lutando contra o ritmo, contra o que tem que ser. Quando você está lutando contra as direções que ele está te dando, isso se torna trabalho, porque você está puxando na outra direção do que o jugo está indo. E Jesus não vai mudar a vontade dele por causa de você. Eu descobri algo sobre Deus, a vontade de Deus não está dependendo de você e ela não vai mudar por causa de você. Ele vai contar como perda. Vocês precisam entender o que eu estou falando. Eu descobri algo sobre Deus. Quando eu vi as pessoas pedindo por um rei, vocês conhecem a história, e Deus disse, vocês não precisam de um rei. Eles falaram, sim, mas nós queremos um rei. Eles têm um rei, nós queremos um rei. Deus falou, não, vocês não precisam de um rei. Ele disse, sim. Mas veja o que eles estão fazendo, eles têm um rei, nós queremos um rei. Deus disse, eles vão pegar as filhas de vocês, seus filhos vão morrer, todas essas coisas. Deus está falando isso para eles, através do profeta. Eles falam, sim, ouvimos tudo isso, mas nós queremos um rei. E é isso que eu aprendi sobre Deus. Eu aprendi sobre Deus quando Deus falou, muito bem, vocês têm. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E é doido, porque não é a vontade dele, não é o que ele queria, mas ele fez, ele faria porque você quer assim. Eu sou meu pastor, não terei falta de nada. Veja, você precisa entender, eu recebo, você precisa entender porque ele está te falando para orar, a oração do Pai Nosso, da forma que ele te falou para orar, ele está falando para você orar isso, porque ele está tentando fazer com que você saia do seu nível baixo de desejos. Porque alguém te falou que era aquilo que você precisava. Alguém te falou que era aquilo que você precisava ter. E eu vi Deus, e Deus disse, tudo bem. Não somente ele deu um rei para eles, ele ungiu para eles um rei. Eu falei, uau, ele é diferente. Eu disse, ele é diferente do que eu pensei que ele fosse. Você está me dizendo que se eu continuar empurrando, pressionando, insistindo, ele vai deixar aquilo acontecer? Você está me dizendo que eu escolher a forma que eu quero, ele vai deixar eu ir naquele caminho e ele vai contar como perda? Ele vai deixar você ir lá e desaparecer até o pôr do sol porque você não quis mudar. A vontade dele não vai mudar por você. Você é que muda para a vontade dele. Diga, eu mudo para a vontade de Deus. Diga novamente, eu mudo para a vontade de Deus. Diga, eu mudo para a vontade de Deus. Suas orações, todas essas coisas para mudar, não vão mudar. Você muda para fazer a vontade de Deus. Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Jesus disse, meu julgamento é justo porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Certo? Senhor, se você puder, passa esse cálice de mim, mas tendo dito isso, não a minha vontade, mas sua vontade seja feita. Então agora, se você quer que eu tenha o jugo, então eu preciso ter o jugo. E não somente eu preciso ter o jugo, eu preciso parar de fazer perguntas, parar de tentar entender, porque o meu tentar entender me colocou onde eu estou agora nessa situação. Eu preciso calar a boca. Todo mundo olha para você mesmo e diga, cala a boca. Eu não sei como é que você vai olhar para você mesmo, mas faça rapidamente. Eu não quero que você olhe para outra pessoa, olhe para você mesmo. Feche o olho e olhe para você mesmo e diga, cala a boca. Às vezes, essa é o que você precisa falar, isso que você precisa falar. Medos e dúvidas tentam se levantar e você tenta entender o que Deus disse, o que você vai fazer, mas você está tentando falar outra coisa. Cala a boca. Cala a boca é a palavra mais ungida que você pode falar para você mesmo às vezes. Cala a boca. Da próxima vez que a dor te atingir, cala a boca. Sim, cala a boca. Você não tem jurisdição aqui. Cala a boca. Então, cala a boca e tome o jugo. Pare de lutar. Só tá difícil para você agora, porque ele disse lá no início, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, você encontrará descanso para sua alma. No processo desse jugo e desse trabalho, você encontrará o descanso que eu falei que ia te dar. Veja, o descanso está escondido no progresso. Não, vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me ouvindo. Basta, eu estou fazendo um bom rap agora, o descanso está dentro do processo. O descanso está dentro do processo. Você entende o que eu estou falando? Eu recebo. Então, enquanto o processo está acontecendo, você está encontrando descanso. Veja, eu me torno, eu deslizo através da pressão. Eu descanso porque eu me dou conta de que o processo está me processando.
Ele está tirando de mim todas aquelas camadas que outras pessoas colocaram em mim. Todas as outras identidades que a vovó, o pessoal da família, pessoas que não conseguiram vencer, da religião das antigas, as coisas que eles colocaram em mim, ele está tirando essas camadas. Eu preciso te enviar pelos arbustos e bosques para você raspar o veado. A gente vê bastante o chifre majestoso, mas antes daquele chifre ficar tão lindo assim, ele fica coberto de pelos, certo? Eu fico assistindo o Animal Planet, Discovery Channel. Vocês estão rindo, mas você vê Jesus lá, rapaz. O que Jesus falou, olhe para os pássaros, eu faço, eu olho para os pássaros. Eu vejo as flores, documentários de flores, Jesus falou, veja as flores, elas não trabalham, nem costuram, eu também não sei o que as flores estão fazendo. E tem coisas lá, então o que eles precisam fazer? Eles precisam raspar, eles vão raspar contra alguns bosques e troncos das árvores, eles raspam tanto até que quase sangra. Vão assistir lá no YouTube, eles ficam raspando, mas depois nós vemos lá os chifres lindos quando eles saem dos bosques, mas você não sabe essa raspagem que eles passaram. E às vezes você está pedindo para Deus te dar algo que você já tem, mas você não quer passar pelo raspagem. Tome meu jugo sobre você, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para sua alma, porque meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Agora, finalmente, João. Deixa eu te entregar isso rapidamente. Jesus dominou a fórmula do homem no homem, de Deus no homem e do homem e Deus sendo um. Ele dominou isso. Quando foi consumado, ele estava falando, veja isso. Quando ele disse está consumado, ele disse a receita está consumada. Veja, Jesus é a receita. Sim, Jesus, ele é a receita, ele é tudo. Quanto tempo você mantém lá a receita no fogo, quantas colheres disso e 2 colheres daquilo, e aí você segura 15 minutos ali no fogo. Para de tentar improvisar a receita. Se você não seguir a receita, você não vai ter o resultado dela. Era suposto ser aquilo, mas não vai ter o resultado. Isso o gosto não está igual aquele, mamãe. Veja, ele consumou e deu a receita. Pare de adicionar coisas à receita. João 14:12. Agora veja, Jesus, eu preciso que você veja ele dessa forma. E eu nem posso compartilhar tudo. Você precisa ler. Se você realmente soubesse, eu ensino uma turma chamada Vivendo pelo Livro. Ele fala que às vezes, sobre estudar a palavra, sente como se você estivesse comendo aquele cereal seco de trigo triturado. Você não gosta do gosto, sabe? Eu tenho que ler minha palavra de hoje. Fala a verdade, todo mundo fala amém. A gente fala amém, amém, sabe como é que é? Tem que ler a palavra, tem que me certificar de que eu oro por 1 hora, depois eu leio a palavra, sabe? Vocês sabem, deixa eu te falar, eu amo a palavra. Vocês falam, eu amo a palavra tanto. Ele disse, mas chega num ponto onde fica, como eu não sei qual é a sua fruta favorita, mas sabe como morangos com creme? Fica algo que você vai ter empolgação. Se você soubesse... e é isso que eu sei. Eu não sei de que você sabe que Jesus está falando. Eu quase comecei a fazer um podcast falando que vocês não conhecem Jesus. Porque eu não penso, se você somente soubesse, se você realmente soubesse do que Jesus estava te falando, você nem ia conseguir colocar o livro de lado. Essas palavras vermelhas estariam cruzando seus olhos o tempo todo, mesmo quando eles estivessem fechados. Essa que é assim para mim. Eu vou dormir com a palavra ligada. Eu vou dormir, eu coloco no meu telefone Mateus 5, 6 e 7 e eu deixo, obrigado Espírito Santo, e eu deixo tocar lá direto. Vocês estão me ouvindo? Eu não deixo essas palavras saírem diante dos meus olhos. E eu deixo tocar. Quando eu tenho tempo, eu coloco aqui, às vezes quando eu ponho a noite toda, ela fala, eu não consigo dormir. Eu falo, tá, desculpa, eu coloco debaixo do meu travesseiro, para que eu preciso ouvir bem assim, de perto, porque eu estou tentando ouvir, porque eu estou tentando ver o que ele está falando, porque eu sei que o que ele está falando é quem eu sou. E se você somente soubesse quem você era, que ele estava tentando te falar, você não quer colocar de lado essas palavras. A única motivo que você deixa de lado essas palavras é porque você não sabe, ou talvez você não creia. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Olha o que ele fala. Isso me atingiu de forma diferente hoje. João 14:12, a receita. Todo mundo diga a receita. Jesus disse, eu sou o caminho.
A verdade, nenhum homem pode vir ao Pai a não ser que seja através de mim. O que ele está tentando te falar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é um com Deus, somente que seja através de mim. Eu estou tentando te mostrar a forma de ser um com Deus. Eles mentiram para nós quando quando eles disseram que Jesus era só um ticket para o céu. Onde está o céu? Olha, veja aqui. Veja ali. Mas o reino de Deus está dentro de mim. Veja isso. Versículo 12. Verdadeiramente eu digo a você, isso me atingiu de forma diferente hoje. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E maiores obras do que esse, ele as fará. Porque eu vou para o meu Pai. Agora eu pensei que isso era uma coisa do futuro. Eu preciso crer em Jesus para que eu possa fazer alguns milagres. Porque é isso que soa. Eu preciso crer em Jesus para que eu possa fazer o que quer que ele esteja fazendo. É isso que isso soa. Mas o que eu ouvi hoje foi, se eu realmente creio em Jesus, então eu estou fazendo as coisas que ele está fazendo. Então eu estou olhando para as palavras vermelhas e eu estou vendo a perspectiva dele naquela coisa. O que quer que você pense é o que eu vou pensar sobre isso. Ei, Jesus, o que quer que você pense é o que eu penso. A forma que o Senhor se sente é a forma que eu me sinto sobre isso. Se o Senhor falou para eu amar meus inimigos, é isso que eu vou fazer. Eu vou amar meus inimigos. Eu vou orar por aqueles que me desprezam, me perseguem. Qual foi a última vez que você trouxe essas pessoas em oração? Colocou essas pessoas nos seus alvos de oração? Não. Coloca essas pessoas nos seus alvos de oração. Seus alvos de oração que você tem no espelho. Qual foi a última pessoa que te usou, desprezou? Anota o nome dessas pessoas lá no seu. Você não está pronto para o julgo se você não está pronto para isso. Se você não está pronto para o julgo, então você não consegue nascer de dentro de você. Pai, perdoa eles. Como que você pode estar na cruz quando as pessoas que você está salvando, libertando e curando, e eles são os próprios que falaram, nos dê Barrabás. Como que você pode fazer isso? Que tipo de homem é esse que você pode estar numa cruz e eles cospem em você e todos os parceiros foram embora? E todas as pessoas que estavam com você, estavam próximos de você e te negaram. Eles falaram que eles sabiam que te conhecia e começaram a amaldiçoar as pessoas. Como que você pode fazer isso? E ele falou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é outra coisa. Isso soa como Deus. Isso parece como Deus. E esse mesmo Espírito está dentro de você, mas você não quer orar por aqueles que te desprezam e te perseguem. Mas você ora. E você quer que suas orações sejam respondidas. Não quer. Você quer que suas orações sejam respondidas, não quer? Quando você tem algo acontecendo na sua vida e no seu corpo, e você ora sobre aquilo, mas você não ora por aqueles que te desprezam, te perseguem. Mas se você, enquanto você está orando por aqueles que te desprezam e te perseguem, faz com que o seu milagre aconteça. Enquanto você está orando pelas pessoas que te perseguem, é aquilo que tira Deus, extrai Deus de dentro de você, do seu interior, fluem rios de águas vivas. Eu ouvi ele falar que ele crê em mim, as obras que eu faço ele também fará. Então a forma que eu faço ele vai fazer. A forma que eu falo eles vão falar. A forma que eu me movo é dessa forma que eles vão se mover. Foi isso que eu ouvi. E eu não vi a forma. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? Eu estou parecendo com Jesus agora? Eu respondi aquilo como Jesus? Eu respondi a eles como Jesus? Não o poder. Mas e sobre os mansos e humildes de coração você encontrará descanso para a sua alma? A receita. Rapidamente. A palavra receita, eu gosto de olhar a etimologia da palavra. Ele fala, uma prescrição médica, uma fórmula composta de um remédio escrito por um médico. E nós chamamos ele de grande médico. Ele disse, eu não vim para aqueles que não precisam de médico. Está lá, eu preciso lá. Mateus 9, de 10 a 12. Ele veio para te dar a fórmula como um remédio para o seu eu quebrado, para o seu eu inferior. Eu estou te dando remédio. O remédio está nas palavras vermelhas. A receita está nas palavras vermelhas. Oh, venham. Ele diz, veja isso. Vem da mesma palavra em latim, que escreve igualzinho receita, significa tomar. É isso que receita significa. Quantos de vocês foram direto para a comida, né, quando ouviu falar receita? Comida é uma definição mais baixa lá. Primeiro ele fala que você precisa tomar, você toma um remédio. Depois ele fala, não somente toma, mas ao mesmo tempo você segura ou contém. Em João ele diz, se você me ama, guarda meus mandamentos. O que você pensa que Jesus está fazendo? Ele está misturando algo dentro de você. Ele está desenvolvendo algo dentro de você e você nunca cozinha algo bom de verdade sem o fogo. Então ele me deu o remédio
e me falou para tomá-lo e segurá-lo. Não, 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 não. Ele me deu o remédio e me falou para tomá-lo e segurá-lo. Não, 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 não. Ele me deu o remédio e ele me falou para tomá-lo e segurá-lo. Se a receita já está consumada e já está aperfeiçoada, por que eu estou lá fora procurando uma outra forma de fazer isso? Venha, Roger, por que eu estou adicionando isso, todas as outras coisas? Você tenta colocar canela, as passas não vão na salada de batata. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Ouça, fique firme com as escrituras, fique firme com os scripts, com as escrituras. Pare de improvisar, pare de adicionar coisas. Eles cantam e alguém começa a improvisar, essa não é a sua parte. Pegue a sua harmonia e fique nela. Não precisamos que você faça nada mais aqui. Você não é o líder dessa música. Então pare de improvisar. Vocês me ouviram? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe a palavra mundo significa harmonia. É um arranjo harmonioso. É algo que ele já ajeitou e cooperou, trabalhou tão bem. Ele enviou o filho dele para nos ensinar como operar. Tudo que você precisa fazer é saber a sua parte na harmonia. O que você é? Um soprano, alto ou tenor? Não faz diferença. Tem um entre tenor e alto, chama contralto. Não importa qual que você seja. Encontre a sua parte e fique nela. E se segure aí na sua parte. Entende o que eu estou falando? Encontre a sua parte e fique nela. Faça a harmonia. Deixa Jesus cantar. Ele pode cantar, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Deixa ele fazer a liderança. Deixa ele liderar a música. Você apenas se segura aí na sua harmonia. Fala comigo, segura a harmonia. Vocês ouviram o que eu falei? Segura a harmonia. Isso só quando ele fala, ora para os nossos inimigos. Amar nossos inimigos, está tentando manter a harmonia. Ele está tentando manter a harmonia e deixar a dissensão de fora. Ele está construindo algo dentro de nós. É a palavra escrita, é uma prescrição, é algo que está prescrito. Então, está escrito antes, pré. Está prescrito para você, certo? Está escrito para você antes de você tomar aquilo. Você sabe quando você tem uma prescrição, mas você não toma o remédio até que você tenha a prescrição. Você não pode tomar até que você tenha a prescrição. Então, quando ele passa a prescrição para você, você toma o remédio. E você toma exatamente das vezes que ele te mandou tomar. Vocês sabem que vocês fazem isso? O médico fala para você tomar 2 vezes e com a refeição você fica lá olhando para o relógio certinho. Que horas são? Ah, eu vou tomar agora, eu vou comer agora. Se for 10 da manhã que seja. Então, o grande médico tem uma prescrição também. Busque nas escrituras, busque nas escrituras, porque nela você pensa que você tem vida, mas elas testificam de mim, vocês não vêm até mim. João 5,39, veja, ele diz, é uma fórmula prescrita. Uma palavra escrita, eu estou lendo isso, uma palavra escrita por médicos como cabeça das prescrições. Nós acabamos de falar sobre cabeça, ele é o cabeça de prescrever. Jesus, eu já vou acabar, Jesus já sabe o que está por vir, sabe? Deus já sabe o que está por vir, certo? Então ele está tentando te edificar para te preparar para aquilo que está por vir antes daquela coisa chegar, para que você possa deslizar pela pressão. Você ouve, mas você precisa tomar a prescrição, e a prescrição está nas palavras vermelhas. Eu aprecio todas as outras coisas que as outras pessoas falam. Eu vou te dar 3 coisas, vou falar rapidamente. Jesus Cristo é a mente de Deus no homem. Ele é a epítome da mente de Deus no homem. Número 2, a Bíblia me fala onde eu estou em proximidade dessa mente. E número 3, todas as coisas fora disso é pecado. Amém, amém, amém. Amém. Esse foi o meu tempo. A fé vem pelo ouvir, e eu sinto que minha fé cresceu só por causa dessa mensagem. E eu sou grato, e eu sei que você também é. Se você quiser semear, digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está neste ministério, tudo que está fluindo na vida do apóstolo, precisa estar fluindo na sua vida, através da sua vida também. E você precisa conectar para que isso aconteça. Se você quiser se tornar parceiro, é fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Novamente, a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de estar conectados com você.